Fê? Chega comigo aqui mais pra perto. Já é o negócio? Já, pode puxar. Droga, não devia ter avisado. Não. Hoje eu recebo aqui Vivi Duarte. Tudo bom, Vivi? Tudo bem. Vivi do Plano... Obrigada pelo convite, Obrigado Fê. a você por ter vindo aqui. A gente queria se encontrar já tem um tempo. Sim. Acho que a nossa conversa é fundamental. Sim. A Vivi, que é do Plano Feminino, né, Vivi? Você é uma empresária, você também é uma ativista de muitas causas, né? E eu acho que o Plano Feminino digamos, a conclusão disso tudo, o afunilamento disso tudo, né? Isso, Onde você conseguiu ali... Total, né? é a marca-mãe de vários outros projetos depois que eu vim desenvolvendo, né? São 9 anos com o Plano Feminino. Começou... 2010, é isso? 2010, Olha, ano faz que vem, tempo, hein? 10 anos. Caraca, que legal. E começou porque eu fiz uma carreira na área de marketing, comunicação corporativa, e aí comecei a questionar uma série de coisas que eu via em pesquisas e não iam para publicidade. Então, informações, tipo, a mulher 85% do poder de compra de mercado. A gente lá em 2007, colocando a mulher no fogão, objetificando. E aí eu ficava, putz, por que eu vou assinar campanhas assim se a gente pode fazer muito mais? E aí, dentro das salas, mesas de reuniões, eu era muito subestimada. Quando trazia esse ponto... Sempre tinha os caras, né? E como vem essa subestimada? Vem como? É no olhar, é na atitude? Numa brincadeira. Ah, Vivi, pera lá, né? Tá defendendo o seu. Porque eu sempre era a única mulher que tinha poder de decisão também na mesa ali com eles. Mas eles, no final das contas, venciam, porque eu era a maioria. E aí, eles vinham muito com essa questão do aspiracional. Então, a gente precisa ter esse padrão estético, porque toda mulher tem essa aspiração de ser essa mulher loura, magra, com esse cabelo. Né? A gente precisa colocar uma menina no trade para vender bebida à base de soja com um macacão justérrimo, né? E bem sexual, porque isso vende, chama a atenção até das mulheres. Então, era uma série de coisas que começaram a me incomodar. Muito superficial esse tipo de análise, né? Muito desse recorte masculino, né? Do que é... Tem uma cena no Mad Max que... Esqueci o nome da atriz, mas ela tá lá, ela é, no Mad Men, ela tá ali como uma redatora super influente, e aí eles estão vendendo sutiãs, e os caras, ela é a única da mesa, eu me coloco muito no lugar dela. A única que usa sutiã? A única que usa sutiã, e os caras querem explicar pra ela o que as mulheres gostam de ver. E é exatamente por isso que eu passava. E aí o Plano Feminino foi essa minha saída, sabe? Desse lugar. Esse rompimento. E buscar provocar publicidade para construir novas narrativas, achar lugares onde a mulher pudesse ser realmente validada com o que ela é, né? Esse poder de compra, de consumo, diversidade. E aí hoje em dia você coloca essa realidade, ou seja, você mostra para marcas, né, e outras empresas assim, a representatividade das mulheres, dos negros também, né? Das mulheres negras, nisso tudo, e meio os coloca fora da bolha para mostrar o que realmente é o Brasil, né? Total. Porque às vezes essa conclusão de que o aspiracional de uma mulher é essa mulher é muito raso, porque como é que você generaliza algo assim, né? E quer saber, as mulheres, elas não querem esse aspiracional, elas querem representatividade. Perfeito. A gente quer se ver, a gente quer olhar e falar, caramba, olha, me representa, meu cabelo, minhas curvas, a minha meu personalidade, jeito, né? a minha Parece história. que tudo termina em uma loira, magra, padrão. Não sei o que, então, um padrão que nada contra, mas tudo. o que a gente precisa é realmente promover representatividade num país que 54% da população é negra. Não é possível que a gente liga a TV e, como diz Thaís Araújo, a gente acha que está na Suécia. É que falar em diversidade hoje no Brasil incomoda porque parece estar tirando, né? Assim, se eu for falar de diversidade, eu vou ter que abrir aqui um espaço para outra pessoa. Talvez eu não fique mais nessa vaga ou eu não ganhe mais esse casting. Não é sobre isso, né? Tem lugar para todo mundo. A questão é esse olhar de que não dá pra gente continuar invisibilizando, E a competitividade de que a pessoa pode tomar a sua vaga, ela existe todo dia em qualquer lugar com todo mundo, né? Total, Fê. Sim. E a pessoa começa a criar inimigos. Não, aquele é meu inimigo. Não, cara, a turma que tá almoçando com você também é, entre aspas. Todo mundo tá competindo, no final das contas, a gente tá aí. E você pode competir de uma maneira saudável, né? O que não dá é pra falar, vamos lá, todo mundo tem os mesmos... tá saindo do mesmo lugar, todo mundo quer chegar
chegar, vai chegar, se esforçar, consegue. Não dá para falar disso porque a gente sabe que existe todo um viés inconsciente, até consciente, nas horas da contratação, na hora de escrever um roteiro, na hora de contratar um casting para uma propaganda. Então, isso que precisa ser desconstruído, ressignificado. Que aí tem espaço para todo mundo, né? E como é que tá hoje? Como é que você vê essa desconstrução? Falamos muito mais sobre isso, ela começa a acontecer mais, porém você sente que em alguns momentos é até colocado de maneira forçada ou de maneira errônea, você acha? Eu acredito que cresceu o movimento de representatividade, as mulheres entendendo também o papel delas e a voz delas, né, nas mídias sociais. Então, o quanto que a gente derrubou campanha, quanto que as consumidoras colocaram à frente desse movimento também e vieram junto com essas consultorias como a minha, né, e falaram, não, a gente quer se ver ali, calma lá, eu não compro mais, derruba essa campanha porque eu tô achando que isso aqui não me representa, me objetifica. Isso melhorou muito e fez as marcas olharem para essa questão como algo importante, porque é sempre sobre grana, sobre crescimento, sobre escala, a gente está num mundo capitalista, não adianta romantizar. Mas é legal que a gente tem pesquisas que mostram que as marcas que adotam a diversidade ganham mais dinheiro. E você acha que elas vão se manter aí ou você acha que... Ou seja, é de verdade ou é momentâneo? O que você sabe? Tem existe os dois esse medo lados. de ser momentâneo? Tem aquele o Femi-Wash, Diversity Wash, que são as marcas que aproveitam desses movimentos e elas vêm com um pouco raso, assim, um casting mais raso. Então, eu quero contratar negras. E aí você vai pro casting, leva negras retintas, black power, e aí os caras vêm, será que podia ser um tom de pele um pouquinho mais claro? Sim, será que a gente pode fazer um babyliss no cabelo dela e soltar um pouco esse cacho? Aí você fala... tô entendendo isso daqui, né? Tem, mas não é a maioria. A maioria que a gente tem trabalhado são marcas que querem aprofundar, que querem ter propósito, então querem criar missão de marca. Como a gente vai além? O que a gente faz também para contratar pessoas, além de fazer uma propaganda legal? Dentro aqui do mundo corporativo que a gente está, como a gente consegue ter pessoas negras, PCDs, como a gente consegue trazer diversidade aqui para dentro também? Então, tem acontecido esse movimento, mas é sempre importante a gente ficar de olho nessas marcas que estão só dando uma limpada na barra. Isso. No nosso caso, a gente vai saindo... Como é com a causa do meio ambiente também. Exato, muito, lembra? Né? Plante muito uma árvore, não sei o quê. Exatamente. Era o greenwash, né? Vou colocar uma eu quero. Pra gente. Tá dando... Sim, lembra do plante uma... Todo mundo plantava árvore. Então, exato, né? Então, realmente, eu sou Obrigada. Eu sou uma pessoa sempre com o olho bem... passa o copo. Um olho bem aberto, assim, pra isso, sabe? Tento achar realmente a verdade em tudo, né? Que eu acho que é o caminho ideal pra isso. Bom, hoje a gente vai falar muito... Hoje a gente vai falar muito também sobre empreendedorismo, né? Como vocês viram aqui da maneira que a gente caminha aqui na nossa conversa e, acima de tudo, sobre mulheres empreendedoras. A gente está gravando isso aqui no dia 18 de novembro e amanhã, dia 19 de novembro, é o Dia Mundial da Mulher Empreendedora. Verdade. Né? Então, acho que é um ótimo tema aqui para a gente ir permeando tudo. Boa. Eu separei aqui, antes de você vir, eu estava vendo da onde que vem a palavra empreendedor, né? Empreendedora, empreender, né? A primeira vez que essa palavra apareceu foi em um livro chamado Um Ensaio sobre a Natureza do Comércio, de 1755. E descrevia empreendedores como pessoas que sabiam lidar com o risco no dia a dia. Putz, sim. Legal, né? A origem, Legal, de onde vem. sim. Então, no fim, todo mundo é um empreendedor, ainda mais nesse mundo de hoje em dia, que tá todo mundo lidando com riscos. Sim. Físicos, emocionais, financeiros, né? Mas ok, a gente vai ficar aqui realmente na parte mais do financeiro e tudo mais, assim. Qual que é o encorajamento necessário para uma mulher empreender hoje em dia no Brasil, assim, seja lá a área que for, o que ela precisa ter como a chama principal para isso tudo que você tem sentido nos últimos anos? Fê, primeiro é esse sentimento de lidar com riscos realmente, porque você acorda todos os dias com aquele coração acelerado para fazer acontecer, e aí vai fechar, não vai fechar, próximo prospect, como eu vou olhar a minha concorrência de uma forma saudável e não ficar maluca, o que eu consigo fazer para inovar e puxar
esse negócio para frente. Então, é o tempo inteiro buscando essa inovação e entendendo como trabalhar com o risco sem afetar a sua saúde mental. Eu sempre falo muito sobre isso porque a gente romantiza muito empreender. Eu amo empreender, né? Eu adoro essa adrenalina do empreender. Mas em algum lugar a gente precisa deixar essa adrenalina. Então, assim, sei lá, você faz um esporte, você tem que ter essa válvula de escape porque é pesado. Esse romance todo é bem complicado porque eu vejo muitas mulheres que buscam a gente no plano feminino quebrando porque elas não têm esse insight do que é empreender. Sai de uma grande vaga de mundo corporativo, monta sua consultoria e em 6 meses está quebrando, está pirada, o que eu faço? Muito concorrente, ninguém fecha, todo mundo está prostituindo o preço. Então, a primeira coisa é saber lidar com essa loucura que é o empreendedorismo. E, obviamente, buscar informação, entender sobre planejamento, sobre negócio. Sobre administração. Isso é muito importante, né? Os primeiros anos, quando eu montei o plano, em 2010, eu era uma executiva de marketing, era uma gerente de marketing. Tinha milhões para assinar a campanha, mas eu tinha uma caralhada de gente ao meu redor. Claro, jurídico, toda uma estrutura. RH. Eu trabalhava numa multinacional, né? Quando foi empreender Quando eu fui sozinha? empreender, eu quase tive um treco. Porque eu era tudo em uma só. Eu tinha uma equipe de 4 pessoas. As pessoas, basicamente, pleno e júnior, porque eu não tinha grana para pagar gente mais sênior. E eu tava ali para tocar aquela ideia, aquele plano, sozinha, né? Então, também tem essa questão de você ir buscar profissionalização, entender que esse 360 é importante, olhar o todo da empresa. Não dá para, sou ótima de marketing, de branding, vou construir um branding como eu era. Tá, e aí? Vai fazer muita coisa que você não sabe fazer, vai ter que aprender muita coisa. Competir, E aí? né? Aí você vai aprendendo mesmo. Você vai aprendendo. Certo? Precificar. Aí você vai lá, então amanhã eu vou abrir o Google e vou começar a ler. Isso, vai dar valor pro seu trabalho. Então, hoje as mulheres ainda são as empreendedoras que mais têm medo de colocar preço no seu trabalho, de valorizar o seu trabalho, de valorar o seu trabalho. Então, quanto é? E agora? Quanto custa isso, a minha hora? Então, buscar a tua hora e não ter medo de falar quanto é, negociar o teu valor, o teu expertise, isso é muito importante, porque é isso que vai te dar essa bagagem de reputação no mercado. O real valor do seu negócio ali, Exatamente. né? Então, não pode ter medo. Você tem que entregar, obviamente, mas você tem que saber cobrar e segurar a bucha. Dá para negociar? Dá para negociar, mas não dá para prostituir o seu trabalho. E aí, da melhor forma, eu tô falando, né? Dá para você sucatear o seu trabalho. Porque é isso que acontece algumas vezes e as mulheres acabam não conseguindo se manter no jogo, porque pode ser o começo do fim. Você precificar, né? Você não conseguir se autovalorar ali, né? Porque é você que tem que ser... Você tem que dar o seu próprio preço, seu valor, né? Você passa a ser seu chefe. Então, né? Fica tudo na sua mão. E essa autoestima também, para chegar falando, colocando a tua ideia. Olha, é esse meu trabalho, é isso que vale. Eu acho que a alma... Eu confio nisso. De tudo. Total. Ter essa autoestima para ocupar esse espaço de negócio. Essa autoconfiança, essa autoestima, principalmente como empreendedor, acreditar no seu trabalho. Agora, como acreditar no seu trabalho? Trabalhando. Né? Eu sinto que você tá fazendo, assim, promovendo conteúdo. Essa autoconfiança vem natural, não vem? Total. Quando você senta numa mesa ali de negócio e você vai falar, se você realmente tá embasado naquilo tudo, essa autoconfiança vem. Exato. Teu brilho vem, tua vibração alta vem, né? Sim. Enfim, empreender tem toda essa questão. Ela passa não só ali por você ser bom na administração, não. Ela é muito, né? Tem essa que eles chamam de soft skills, né? Que é essa... Né, saúde mental, emocional, esse sua autoestima para ocupar. É muito importante também as relações interpessoais, então, o que a gente chama de networking, né? Então, como que a gente consegue fazer um networking saudável, onde todo mundo ganhe? Não é aquela troca de cartão maluca que a gente tinha nos anos 2000, né? Ia para um evento, todo mundo trocando cartão. Frio, né? Olhando para qual que é a tua área, que área me interessa. Pera, que eu vou pro outro. Mas um network realmente que compense. Como você consegue se conectar hoje com pessoas que podem criar uma rede saudável de negócio para você? A gente aqui tá fazendo isso, né? A gente sempre pode pensar projeto junto, pode pensar... É sustentável, né? Exato. É sustentável, tem a relação humana envolvida no meio disso tudo, né? Porque a gente quer trabalhar, a gente quer pagar nossas contas, a gente quer ter o dinheirinho, mas a gente quer ser respeitado, a gente quer, né, trocar... Total. Que a relação seja legal ali, né? Concordo plenamente.
Sua mãe já era empreendedora, correto? Já, sacoleira do Brás, raiz. Minha mãe maravilhosa, né? Dona Porque Shirley. o empreendimento parece que é só a empresária que tá no helicóptero, e, Sim. né? E o empreender é tudo, né? Sim, e ela, assim, minha maior inspiração e, assim, uma das mulheres que mais me ensinou sobre negócio, sobre valorização do seu tempo, do seu trabalho. Então, minha mãe e minha avó, elas eram sacoleiras do Brás e iam negociar no Brás, né, no Bom Retiro, e eu ia junto com elas. Olha. Comendo aqueles docinhos que vinha um anelzinho junto, engolia às vezes o anel. Aquela dava aquele inflação trabalho. de referências, né, Isso. que é ali no Brás. No trem e tal, e elas com aquelas sacolas. E elas discutiam com os fornecedores ali para conseguir um valor melhor, para chegar no bairro e ter um preço bom para vender para a mulherada. Elas faziam reuniões dentro de casa, assim, para apresentar os produtos que elas tinham trazido. Já era voltado para mulheres, assim? Para mulheres. Ah, olha, então também vendia já doce também, um monte de coisa pra molecada, mas o foco eram as mulheres. Então, vendia muito, vendia aquela marca de plástico, né, de catálogos. E eu fazia parte da abertura. Então, muito engraçado que eu fazia poesia, tal, não sei o quê. E aí, na abertura das reuniões, eu vinha pra fazer a graça, fazer minha apresentação. Você tem irmãos, Isso irmãs? aí. Você tem irmãs? Eu sou a única palhaça, eu tenho 2. Ah, tá. Mas só você Todo se mundo expunha, ficava com né? vergonha. Eu era a única que queria fazer meu show. Aí Muito eu falava, bom. gente, eu vou ter o meu momento? Vai, você vai ter o seu momento. Então, tá. Então, E mal sabia você que você já estava aprendendo a empreender ali, olhando chega sua mãe até e sua escorrer uma avó. lágrima, assim, porque eu fico muito emocionada. Quanto aquelas mulheres, elas viam graça no caos. Né? E isso foi transformador para minha educação, porque a gente vivia num cortiço com o mínimo, então era muito a frase que minha avó falava, vendeu o almoço para pagar a janta, mas vendia o almoço e pagava a janta. E a gente era feliz, e a gente tinha sonhos, e a gente conseguia projetar um futuro. Elas projetavam na gente um futuro melhor que o delas, mas de uma forma tão propositiva que eu não consigo nem explicar o quanto que essas mulheres fizeram bem para mim. Porque hoje eu fico olhando, né, da onde a gente saiu, para onde a gente foi, né, como a família prosperou, né, e cresceu por meio dessas duas aí maravilhosas empreendedoras, eu falo, caramba, porque esse olhar o caos, né, e enxergar uma solução, isso também é muito importante, isso me ajuda o tempo inteiro na minha vida, né, em tudo. E hoje em dia a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente tem a internet, onde você pode ver, a gente fala sobre mulheres empreendedoras e tal. Mas aí você tinha sua mãe e sua avó empreendendo sem nem saber, muito sem provavelmente, nem saber, que nem estavam usava essa empreendendo. palavra, né? A Adriana Barbosa da Feira Preta, ela fala muito da sevirologia. Então, que é esse termo que ela fala, que são as mulheres, o pessoal da quebrada, o quanto que o empreendedorismo é a sevirologia. Vamos se virar para fazer um negócio acontecer aqui. Não tinha me dado conta, ela falava. Eu acho muito poderosa essa palavra. Eu falo, cara, é isso mesmo. Minha mãe e a minha avó, elas eram formadas na sevirologia. Era o tempo inteiro, assim, qual que é o plano? O que a gente vai fazer? Até pra gente. Eu queria ver Skid Row, Sebastian Bach, né? Queria assistir o Extreme nos shows e tal. E aí, assim, o que você vai fazer? Ó, vamos lá, corre aí. Vamos trabalhar para comprar esse ingresso. Tem coisa aqui para vender, tem estoque aqui. O que você quer fazer? E a gente fazia conta, quanto que eu preciso vender por dia para poder comprar esse ingresso. Então, desde cedo, aprendendo a me virar para realizar meus planos. Então, essas mulheres, e como a maioria das mulheres da quebrada, elas são incríveis, fortes. E é hoje a mulherada que sustenta aí o país, né? Porque a maioria está empreendendo, são chefes de família. Teve uma pesquisa no Sebrae que mostrou muito. Acho que 40% das mulheres, classe C, são chefes de família. Então, isso é poderoso. Você é uma chefe de família? Eu sou uma chefe de família. Eu adoro trabalhar, eu adoro realizar. Você tenho é um filho mãe, de 19. Né? 19 anos. Não, 20 anos. Fez 20 agora, isso, eu vi a foto 3. de 20 anos dele. Você viu a foto dele? Um adulto. Maravilhoso. Né? Já trabalhando no banco, tá se formando o ano que vem. E qual é a área dele? Eu tenho uma neta, você sabia disso ou não? Mentira! Juro. Ah, então acho que foi a isso. A Luísa, pequenininha. Maravilhoso. 2 anos. Filha dele. E ele é incrível, assim, é um cara super privilegiado. Qual que é a área dele? Pra onde que ele vai? Marketing, assim? Mas ele tá trabalhando em BI. Então, quer trabalhar com dados e tal. Mas vai se formar em marketing. E como ele chama? Paulo Neto. Paulo Neto.
Abraço, Paulo Neto. Maravilhoso, ele é maravilhoso, é um filho, assim, que a gente projeta muita coisa nos filhos, né? E quando ele me chegou, ele ia fazer o intercâmbio dele, ele chegou com essa notícia maravilhosa da Luísa, que na época não foi nada maravilhosa. Te pegou de eu surpresa. surtei, fiquei maluca, falei, como assim? Com 19 anos, então, veio essa 17 notícia. anos Ele tinha ele 17 anos, olha. Eu falei, como assim, gente? A gente faz um monte de plano, né? E realmente, às vezes, acontece. A gente faz planos e vem a vida e mexe em tudo. Mas isso foi um grande aprendizado para eu poder conseguir reforçar o que eu sempre falo. E às vezes as pessoas me respondem assim, o homem faz planos e Deus zomba dele, aquelas frases, né? Uhum. E aí eu falei, cara, eu passei por isso e eu continuo acreditando que a gente precisa ter planos. Porque quando a gente não tem planos, a gente não sabe para onde a gente vai. Né? E eu passei por essa situação com o Paulo Neto e eu vi que a gente cria os filhos realmente para eles serem eles, com as virtudes, os valores que a gente dá, mas naquele momento eu vi que ele ia ser um grande pai, um parceirão. Hoje ele não tá mais com a minha ex-norinha, mas eles são pais incríveis, responsáveis. É um cara maravilhoso, tá sempre levantando bandeira onde ele tá, nos grupos dele, vem conversar comigo sobre essas questões de feminismo, privilégio, cota. Porque ele é um menino branco, né? E privilegiado. Trabalha num banco multinacional, tem o quê? 20 anos, já está fazendo carreira, já não é mais estagiário, né? Uma faculdade legal, idiomas, coisas que eu, com a idade dele, não tive. Mas ele tem consciência desse privilégio. E eu sempre falo isso para ele. Cara, o tamanho do seu privilégio é o tamanho da sua responsabilidade, onde você estiver. Então, e eu sei que ele sabe disso. Então, isso me deixa muito feliz. Assim. Valorize seus privilégios, Total, né? Ou seja, sim. Entenda quais são os seus privilégios para que você faça algo de bom com esses Exato, privilégios, né? Para que Cara, você o que eu vou fazer valorize, com isso? para que você valorize quem realmente tem que ser, para que você valorize quem faz os seus privilégios acontecerem, entendeu? Exatamente, sim. Entender o caminho de tudo e nunca desvalorizar alguém que você no seu privilégio pode julgar inferior e na verdade aquela pessoa é fundamental para o seu privilégio. Como que eu vou fazer para promover, por exemplo, no mundo corporativo que ele está? O que eu posso fazer ali para promover uma diversidade? Obviamente que ele não tem a caneta na mão, é um menino que está começando a carreira. Claro. Mas ter essa consciência... É o que lá na frente vai fazer ele ser o cara da caneta. A decisão, Isso. das escolhas, né? E eu sei que ele é esse cara maravilhoso. Vivi, voltando para a mulherada, como que tem sido... Quais são as áreas que você mais tem visto as mulheres empreender? Né? Eu tava vendo uma coisa que, assim, tem muitas mulheres empreendedoras na parte de alimentos, na parte da moda, mas, por exemplo, aí você tem um vácuo na tecnologia, por exemplo. Né? Como é que você vê isso nesses seus 10 anos de plano feminino? A mulher empreende mais na estética, Perfeito. doceria, moda. Então, a gente ainda precisa trabalhar mais essa questão da mulher inserida na tecnologia, startups. Tanto é que o mundo startupeiro são de homens, né? A gente tem poucas mulheres e nomes aí que estão destacando nas startups, que ganham aí e assim, os nada unicórnios. A ver, né? Nada a ver. A gente precisa estar nesses lugares, né? Tem a Camila Schutt, que é incrível de tecnologia, é uma mulher que está despontando. Demais. Tem a programaria com a Yana Chan também, que é uma startupeira. E essas mulheres, elas inspiram outras, mas obviamente a gente precisa aí dar esse tiro aí de começar a pensar mais. É tudo por viés e por criação. O que é coisa de menina, o que é coisa de menino. Exato. Desde pequena a gente, menina, vai ser professora, psicóloga, vai ser modelo. Então, né? É tipo assim... já pode casar porque sabe cozinhar bem. Então, tudo isso que a gente vai ouvindo, vai se construindo na nossa infância, promove a nossa decisão de escolha depois profissional. E né? limita, né? Limita totalmente, demais. né? Por isso que é importante a gente olhar para as crianças e não fazer isso com elas. Isso. Começar a ressignificar isso. Não tem essa de coisa de menino, coisa de menina. Todo mundo é todo Brinquedo. Todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo, né? Cor. Brinquedo, tudo isso faz a gente começar a colocar as crianças em umas caixinhas. Esporte. E isso prejudica demais, especialmente as meninas. Essa coisa de, senta com o perna cruzada. Gente, eu lembro que os meus primos, eles exploravam o quintal da minha avó, assim, numa loucura. E eu, por mais que minha avó era poderosa, maravilhosa, salve, salve, ela falava, isso não é coisa de menina. Você já tá mocinha, porque já tinha menstruado. Isso não era coisa de... E eu ficava, caramba, por que eu menstruei? Por que eu sou menina? Eu quero pular na árvore.
Gente, ainda pode causar isso é muita crueldade, claro, né? Claro. Então, olhar para essas questões que às vezes a gente nem percebe como a gente trata e diferencia a educação de uma menina e de um menino, isso também promove a equidade de gênero, né? Tanto a gente quer, que a gente começou aqui falando, né? Como que a gente vai promover essa equidade de gênero se a gente continua reproduzindo o que os nossos avós, bisavós faziam e não muda esse discurso, né? Exato. E eu acho que cada vez mais eu espero que as pessoas comecem a entender que exatamente por isso, por a gente moldar ali os caminhos das mulheres e dos homens aqui, assim, dos filhos e tal, é que nesse momento, se você usar a lógica reversa, você começa a ver que começam a existir brechas, no sentido de que, exatamente por ninguém achar que futebol é coisa de menina, que existe uma grande brecha no futebol feminino hoje em dia. Ou seja, existem grandes oportunidades. Sim. Aí. Até essa semana a gente teve um São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians, a final do futebol feminino bombou. Eu vi a Letícia teve uma Muniz cena lá, linda que a jogadora do São Paulo, a Cristiane, da seleção brasileira, sim. do São Paulo, tem uma foto linda que é ela tirando uma selfie com um monte de torcedor corintiano atrás. E só o futebol feminino, só um adendo assim, permite os torcedores do time rival quererem tirar a foto com a jogadora do outro time, porque a violência... Essa rivalidade pesada, não há, né? Então, assim... Caramba. Aí você começa a analisar que se você começa a usar essa lógica contrária, você pode distribuir. Existem oportunidades para as... Claro que existem muitas portas fechadas, é difícil a mulher entrar no ramo da tecnologia, mas às vezes existe ali também uma oportunidade também. Eu acho que a partir desse pensamento, você começa a proliferar... falou isso, falou certo, é proliferar. Essas ramificações dos empregos femininos, das mulheres, né, como representatividade em tudo. Né? Em outras áreas. Em tudo. Muito importante, em tudo. Sim, a gente fez uma pesquisa agora, esse ano, no meio do ano, a gente fez uma pesquisa em 10 estados com meninas para entender essa pesquisa em parceria com uma parceira nossa e para entender qual era a expectativa de futuro das meninas da classe C. E o que elas queriam para a carreira, para a vida. E a gente viu ali em carreira que 6% apenas das meninas queriam estar no mundo da tecnologia. E o restante, né, novamente, moda. E aí a gente começou a questionar, caramba, parece que a gente está fazendo tanta coisa e não mudam os números, né? Porque ainda esses ambientes são ambientes muito opressores. Então, professores que precisam puxar mais, as escolas precisam fazer mais campanhas para ter meninas dentro de casa. Então, é toda a sociedade para poder movimentar essa agenda. Né? E a gente conseguia, a ONU tem as ODS da ONU, então para 2030 a gente conseguia equiparar alguns ambientes importantes, como o mundo corporativo de trabalho, o quanto que a gente consegue ganhar a mesma coisa, quanto que a gente consegue estar mais em cursos que não eram pra gente, né? Então, como que a gente vai fazer isso até 2030? Tá aí, né? 10 anos. 10 anos vai passar voando. Gente, a gente tem que começar a se mexer logo. O plano feminino vai estar fazendo 20. Gente, como será que eu vou estar lá, hein? Volta aqui pra Volta aqui pra me dar uma entrevista. Volto. 2030. E você também, às vezes, vamos ver o que vai acontecer. É sensacional. Sim, maravilhoso. Legal, tomara que o podcast continue por muito tempo pra poder trazer algumas pessoas de volta, sabe? Com certeza, sim. Vivi, você falou hoje muito sobre aí até mesmo um plano geral, isso aí realmente vale pra todo mundo, assim, você falou muito sobre a gente passa por um momento onde empreender ou estar conectado com tudo e com todos traz caixa de e-mail bombando, WhatsApp bombando e tal. Sim. Eu particularmente sou uma pessoa que tem bastante dificuldade com isso. Inclusive você viu, porque às vezes eu tenho uns hiatos de resposta. Ai, que te dá aquela tela azul. Você fala, eu não consigo lidar. Entendo, eu vou responder ela no final da tarde, aí no final da tarde vem as coisas acontecendo, não sei o que. E você precisa muito contar também com o outro, que o outro te entenda, que às vezes você tá na correria e tal, não é todo mundo que entende, né? Às vezes a pessoa individualiza aquilo que é com você e não sei o quê. Pronto, né? Já arruma uma... já unfollow, unfollow. Como é que é? Porque você não... Silenciar. Já vai botar você na soneca. Você vai dormir já, 30 dias. E aí você falou assim, como lidar, né, com essa ansiedade pra gente não surtar também, porque fica aquela coisa, fica aparecendo quando você deita na tua cama que você, como não respondeu, então teu negócio já não vai mais dar certo, porque você não respondeu aquela pessoa, porque você não é profissional bastante, porque você não é capaz, não sei o quê. Culpado, né? Me ajuda. Gente, nossa, a gente fica até sem fôlego. Nossa já senhora. me coloca no seu lugar super, porque eu sou essa pessoa. O tempo inteiro,
óbvio que eu tenho uma pessoa que me ajuda a olhar, mas a gente deixa passar. E eu estabeleci prioridade, porque eu tava ficando maluca e eu recebia de alunas, assim, textão. Porque você é uma coisa nos seus cursos e depois não responde a gente, lá. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com isso, né? Será que eu vou levar isso pra mim ou será que eu vou deixar... Né? Porque cada pessoa tem um momento de entendimento do outro, né? E eu comecei a ir desligando essa culpa, porque tava me fazendo muito mal. Tava te sugando até o ano energia. passado, me deixando pesada, me deixando em conflito mesmo. Pô, eu sou uma fraude, não consigo responder todas as pessoas no tempo que elas querem. E você gostaria, não é que você não está respondendo que você não gostaria, você gostaria, Cara, está se culpando porque você gostaria. Tem outras coisas também pra fazer. Isso, mas você valoriza a pessoa. Eu super valorizo uma pessoa que parou e me mandou uma mensagem. Sim, mas não dá pra você tomar café com todo mundo que quer tomar café com você. Não. A gente não é instantâneo. Então eu comecei a criar KPIs, a louca, né? A louca das métricas. Eu comecei a pensar assim, gente, eu não sou instantânea. Logo, você não vai receber essa mensagem instantânea. Cara, a pessoa, eu posso estar online, mas eu tô fazendo uma call com outro cliente. Eu posso estar online. A gente, não as pessoas, a gente precisa entender isso. Porque às vezes também a gente tá falando o que o outro faz com a gente, mas às vezes a gente também faz isso com o outro. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não, e às vezes a gente acha que se o outro não respondeu a gente também... Olha lá, tá online, ó. Olha lá, o palhaço, ó, tá online. Isso, e às vezes a pessoa só tá passando por um mau A pessoa tá se ferrando lá, respondendo um monte de outras coisas, de demanda, gente. Então vamos ser mais leve. E a gente que é empreendedor, a gente precisa ter essa racionalidade de entender o que é prioridade, o que não vai dar mesmo, não tem como a gente ser onipresente. Então, eu tenho muitos chamados de gente muito legal, que eu gostaria muito de estar junto, assim, vamos tomar um café? Ai, o que você está fazendo agora? Posso colar aí? Posso... Gente, não dá. Então, não dá pra gente atender tudo. E quem sabe onde a gente consiga, né? Instalar uns chips, mas aí a gente vira robô, você tenta fazer de tal hora a tal hora, eu vou tentar responder. Você tenta fazer esse schedule, eu faço isso. Assim? Na parte da manhã, tenho meu momento de responder os e-mails. E no final do dia. Depois eu ligo no modo reunião, planejamento, as coisas que precisam fazer no dia a dia. Óbvio que se for urgente, alguém vai me ligar e eu vejo se eu posso falar ou não. Mas tá tudo bem, se eu não conseguir responder num dia, respondo no outro. Qual que é a sua maior inspiração, assim? Quem que me inspira muito? Ai, gente, eu sempre falo da minha mãe e da minha avó, que eu gosto muito. Eu gosto muito da Michelle Obama. Acredito que é uma mulher que trouxe um olhar da mulher negra muito importante nos últimos tempos, né? A gente tem Nina Simone, tem uma série de ativistas incríveis, né? E reais, potentes. Eu me descobri mulher negra aos 36 anos, né? Eu tenho 41. Então, com 36, eu descobri que eu era negra. Até então, você não... Aquela invisibilidade, assim, a família miscigenada e tal... Então, nunca ninguém me falou que eu era negra. Minha mãe sempre alisou meu cabelo. Eu era a única mais escura da família e com o cabelo cacheado. Minha irmã, cabelo liso, branquinha. Meu irmão também. E aí, sempre que me falavam... se te falarem da sua cor, fala porque você tinha um bisavô negro. Então, era isso. Ninguém me falou, você é negra. E depois que eu descobri que eu era negra, num evento que eu fui convidada de um TED... E aí, eu comecei a olhar ao meu redor e pensar... Caramba, eu sou a única negra... desse lugar, o tempo inteiro. Então, dentro de um cliente, num restaurante. E aí, eu comecei a buscar essas referências, né? Mas onde foi esse dia do Turning Point? Qual foi? Foi no TED, é isso? No TED. Eu fui convidada para ir para participar de um TED Mulheres Negras pela Helena Crécia. TED São Paulo, TEDx. E era TEDx Mulheres Negras. E tinham 5, 6 mulheres brancas que iam participar. Algumas eu conhecia e eu achei que eu tava na cota das brancas. Olha o absurdo, cabelo todo liso. E aí, nesse momento, a Eliane Dias, que é maravilhosa, não sei se já a trouxe aqui. Não trouxe. Até porque nós nos conhecemos todos juntos, porque a gente se conheceu no Jalapão. Verdade, no Jalapão. Ai, gente, sim, Jala Vibes total. Jala Vibes, Jalapalusa. Sim. Ela chegou pra mim com aquele jeitão dela. Minha melhor amiga hoje, amo essa mulher. Ela chegou pra mim com aquele jeitão dela e falou, e aí? Você é preto ou não é? Que eu acompanho o seu trabalho. Eu quero saber. Uau. Não tô vendo preto aqui nesse site, não tô vendo. E aí, o meu mundo caiu em volta dela ali, que eu fiquei olhando e fiquei, cara, o que eu vou responder? Porque eu comecei a fazer uma retrospectiva naquela hora, assim, o seu biso é preto, fala se alguém falar, não sei o quê, esticando o cabelo. Cinematográfico o negócio, começou a passar cenas. E dali eu colei nela, eu falei, olha, eu quero saber, eu quero descobrir o que eu quero, o que eu sou,
eu sou essa mistura. Minha mãe sempre falou que eu era morena jambo, que eu era morena cravo e canela, aquele monte de coisa que o povo fala. Você é negra, minha filha, vamos acordar. E esse foi todo um movimento até dentro da minha família, né? Porque minha mãe falava, você não é. E eu falava, sou. E aquela... Você levou isso lá pra dentro Aquela de casa, esse questão, debate. até todo mundo entender. E aí, hoje em dia, todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. E todo mundo percebeu, né, essa questão racial muito forte, trouxe essas representatividades. Então, por isso que eu falo da Michelle Obama, o quanto que é importante a gente ter mulheres negras no poder, tendo voz, lugar de fala, porque você se vê representada, você se empodera de uma forma diferente. Eu comecei a vasculhar a vida de todas essas mulheres, assim, Angela Davis, que estava aí, buscar referência. Biografias potentíssimas, exato. Voltando né, pro mercado de trabalho, hoje a gente precisa urgentemente ter CEOs negras. A gente tem a Rachel Maia, a única CEO negra que estava na Pandora, agora está na Lacoste. A gente tem poucas mulheres negras na liderança do mundo corporativo no Brasil. E isso me incomoda muito. É um trabalho que eu quero provocar na consultoria do Plano Feminino. Plano de Menina, que é meu projeto social, que virou instituto agora. A maioria são meninas negras. Então, esse projeto também é um projeto para capacitar meninas para o mercado de trabalho. E eu quero ver mulheres negras com a caneta na mão, mulheres periféricas ocupando espaço. Então, tem um monte de meninas já trabalhando na Unilever, na PepsiCo, em grandes empresas que a gente conectou. E é isso, assim, é você se ver representada. Eu acho que quando eu penso em mulheres que me inspiram, não posso deixar de falar da minha mãe e da minha avó, até porque nem televisão às vezes a gente tinha em casa. Então essas referências vinham delas. Perfeito. Porque eu não podia comprar revista, demorei para comprar uma revista, né? E hoje eu escrevo para essa revista que é a Marie Claire, que, né, faz super parte da minha história. Que sensacional, queria ter, hein? sim. Então legal. demorou, Fê, para eu poder ter uma referência. Demorou mesmo, assim, sei lá, eu tinha uns 16 anos, eu ainda não sabia quais eram as minhas referências, não tinha grana. Tudo que tinha era muito contado para fazer as coisas. Então, essas duas mulheres, minha avó e minha mãe, a Altair e a Shirley, elas são mulheres que foram a minha base de referência, né? Não tinha, na época tinha MTV, eu assistia na casa das minhas amigas, porque a gente não pegava na televisão, botava o Bombril lá, aquela televisão preto e branco que não pegava, sabe? Clip Trip, essas coisas, tudo eu assistia na casa das minhas amigas, né? Então, eu vi o show delas no dia a dia, acompanhava elas, né? E depois na minha vida adulta... Você foi entendendo também que tudo aquilo que você via na sua frente era realmente um show de vida mesmo, de empoderamento, fazer de pertencimento, né? Pertencimento. Foi acontecendo depois na carreira, dentro da faculdade e tal, fui observando e fui, olha, não sei como eu tô aqui, mas se eu tô aqui é por essas mulheres. Então, elas são sempre as mais citadas. Mas depois, na vida adulta, essas mulheres como Michelle, eu quero sempre falar das mulheres negras, porque hoje eu me vejo mulher negra e quero sempre exaltá-las, né? Tem mulheres brancas incríveis, mas para elas, para Oprah, para todas elas, a minha admiração, assim, minha exaltação. As Williams, que são sensacionais, sim, assim, né? Maravilhosas. Então, que a gente começa personalidade fortíssima. São duas guerreiras também. Mulheres assim, que fazem acontecer. E são brabas elas, assim. Tem várias entrevistas onde elas se posicionam de maneiras que você fica uau. E isso, tem que ser. E ali tá muito claro a questão da autoconfiança, né? E ali tá muito explanado pra ela a autoconfiança, porque pra um atleta é muito fácil tá muito claro, se você é número 1, meu amigo, tua autoconfiança. Bom, Lewis Hamilton também, né? Lewis Hamilton, e tá ali hackeando, né? O cara tá ali... Sensacional, ele é maravilhoso. Hamiltinho, que eu brinquei porque ele veio aqui pro Brasil, o Lewis Hamilton, né? Eu vi agora ele tava num programa. Ele foi no Bial, foi no programa do Bial. Foi mesmo. Levou um violão, e ele é todo style, e ele é todo amigo do Neymar, então eu brinquei que ele é mais brasileiro do que... Ele é o Hamiltinho. Sim. Lewis Hamilton. Já tá com nenhum apelidinho. Exato. E aqui no Brasil, assim, quem que... mulheres empreendedoras, como que você... Tem alguma referência também? Tenho. Assim? A Eliane Dias, que a gente falou aqui. A Eliane Dias, ela é uma mulher que ela é responsável por toda a carreira do Racionais MC. Exato. Essa mulher, ela construiu essa carreira desse time aí esse de ambiente profissionais. mas desse ambiente que antigamente, hoje em dia eles são muito mais, né, muito mais aberto, a consciência toda, mas antigamente machista, era super fechado. Super opressor. Isso. Ela conseguiu mudar a letra, fazer a conscientização ali do Mano Brown, do time todo, do Blue, todo mundo ali
andando na linha e entendendo como que eu posso fazer aqui nesse meu lugar algo propositivo e que não fique, de alguma forma, subjugando as mulheres. Como que eu posso mandar a letra, mas de uma forma que eu consiga construir alguma coisa, né? Exato. Para além da objetificação e tal. Em cima disso, eu queria só fazer um adendo, assim, dentro da coisa do machismo, né? Muitos homens que são aqueles perfis totalmente machistas, assim, eles têm o Racionais como... O típico, o pack machista, assim, né? O pack machista. Sim. O cara faz algumas coisas que é típica do machista, ouve alguns sons que é típico do machista, então fala algumas palavras que é típico, alguns termos que é típico. E ele tem ali o Racionais como... Não, Racionais é coisa aqui do cara, do homem. É nóis. E mal sabe ele que o Mano Brown, esse cara que você acha que é o cara, que é não sei o quê... Ressignificou tudo. Ressignificou tudo, tem uma visão hoje em dia completamente diferente do que você que tá ouvindo o som dele, entendeu? Então, isso é doido. Porque aí o cara tá ouvindo um cara achando que ele tá passando aquela mensagem e ele não está mais passando aquela, né? Total. Outra empreendedora que eu gosto muito é a Gabi Correia, que é do Lady Driver. É uma mulher que tá na tecnologia. Ela bateu de frente com esses grandes apps de deslocamento. Maravilha. E aí você vê o quanto que a Gabi, ela tem pulso firme para o negócio, porque ela tá competindo com dois gigantes, então, Uber e 99. Isso. É um serviço um aplicativo de direção. De direção. De carona. Ela criou esse aplicativo para mulheres. Isso. Motoristas, pilotando motoristas, atendendo mulheres. Perfeito. Então, diante de um cenário aí de 4 anos atrás, há 4, 5 anos que ela tem a Lady, ela enxergou essa oportunidade, o quanto que a gente vem, né, sendo atacada aí pelos motoristas, e as empresas sempre tem aquele termo que manda, olha, não se responsabilizamos, vamos conversar, e nada muda. Ela olhou essa oportunidade e criou um aplicativo, um serviço, Lady Driver, de deslocamento de mulher para mulher, e empoderou mulheres, né? Mulheres da periferia, que começaram a também ter essa questão da autonomia financeira, porque começaram a dirigir e prestar esse serviço. Então, eu gosto muito desse olhar da Gabi e o quanto que ela é muito persistente, muito corajosa, porque você vê que qualquer app que é um cara branco, hétero, privilegiado, classe média alta, cria, ele já consegue um investidor, milhões, aí aparece lá na Exame, ganhou um aporte, não sei o quê, pronto, unicórnio pra ele, né? De repente, dá 6 meses, nem tá existindo mais aquele serviço, porque eu já acompanhei vários, né? Que dá pra gente fazer uma lista. E ela tá ali batalhando, ela faz movimentos incríveis para outras mulheres começarem a ser sócias, também abriu SA para poder conseguir aporte. A ideia é muito legal. Eu acho que, sabe, se uma mulher quer fazer uma viagem de ali com o motorista, né, e ela quer se sentir à vontade, e esse é o meio dela se sentir à vontade, colocando apenas com mulher, ela vai saber que ela vai descer, vai entrar no carro, vai ser uma motorista mulher. Isso, ela tem opção, tem que ter mesmo, como é o vagão também, né? O vagão único. Você tem sempre vários pontos de vista, no sentido de, poxa, gente, o caminho não é a gente se ficar, né, vocês pra lá e nós pra cá e a gente não se encontra mais. Que terrível o mundo onde a mulher tem que pegar um carro com uma outra mulher pra se sentir mais à vontade, entendeu? Me dá vergonha, entendeu? Mas enquanto a gente tem esse cenário... Perfeito, eu acho que tem que... país que mais mata a mulher no mundo... É assim que você vai se sentir à vontade? Então que seja assim, vai lá mesmo, tem que fazer mesmo. Acho incrível, acho a ideia genial, eu acho que eu colocaria minha mãe pra ir no Lady Driver. Ela é muito corajosa e ela vem aí, sabe, batendo firme e tá crescendo o negócio. Então também me inspira bastante de ver uma mulher na tecnologia. De qual cidade ela é? Ela é aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo mesmo, de São Paulo. Gabi, maravilhosa. Mulheres empreendedoras aí. Então, amanhã, dia 19 de novembro, esse programa vai depois, essa data já passou, na verdade, mas fica aí registrado que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Nós recebemos aqui hoje Vivi Duarte. Vivi, alguma mensagem, alguma... O que você tem sentido aí no seu coração? O que você tem falado bastante essas semanas que a gente talvez não comentou aqui hoje? Acho que pensando no tema, né, empreendedorismo, mulher empreendedora, é essa mensagem de se articular em rede,
né? Não ficar sozinha, não ficar se sentindo abandonada. Você não é a única que está passando por problemas ou que tem dificuldade em fazer um planejamento, em precificar o seu trabalho. Você não é a única que está com algum problema, porque a gente está num cenário no Brasil que é um cenário de guerra mesmo para fazer o negócio acontecer. Se articule em rede. Então, começa a se conectar, usa as mídias sociais a seu favor, chama a gente no contatinho ali. Óbvio que eu não consigo responder todas, mas o quanto que é importante a gente se conectar, então pode chamar, vai lá no @Plano Feminino ali no Instagram, a gente tem um time também que consegue dar um suporte, nem sempre sou eu no Plano Feminino que responde, mas a gente tem um suporte de especialistas, e faça essa rede, né, articulada. A gente fala muito da sororidade, né, o quanto que a gente precisa estar juntas como mulheres. A gente por muito tempo ficou ali competindo numa, sei lá, uma rivalidade meio idiota, sabe? Isso só enfraqueceu a gente. Então, é importante a gente estar juntas, mulheres de negócio, se articulando, fazendo o negócio acontecer em rede. Então, se conecte, busque ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, né? E assim, ache o seu tema, né? Principalmente ache o seu tema, onde você quer trabalhar. E aí, a partir daí, como a Vivi tá falando, se conectar com as pessoas, começa a achar esses meios. Então entra no YouTube, começa a procurar quais são os canais mais valorosos dentro daquela área que você está querendo seguir. Isso, entra quem no são Twitter, as pessoas. Entra no Twitter, coloca a tag lá que você tá assim, então doces, coloca doce. Vai ver os Twitters que estão fazendo mulheres eventos, doceiras, né? né? Principais eventos que estão acontecendo por aí, onde você pode estar para se conectar com as pessoas. Isso é muito importante, e trabalhar em rede te faz ter uma autonomia melhor ali de como você pode levar os seus planos adiante, você vai se inspirando, um vai indicando para o outro. Hoje a gente trabalha em rede, eu indico como consultoria várias consultorias que são similares à minha e que eu não consigo pegar aquele job, indico para elas, elas me indicam, a gente consegue ter esse lugar de desabafo também. Então, crie seu grupo de WhatsApp, não fica sozinha. Empreender, em alguns momentos, é bem solitário, realmente, porque é o teu negócio, é você que acredita nele, energia, é a tua energia, então vai ter que ser você com você mesma. Mas também tem um momento de você se articular em rede, eu acho que isso assim, potencializa. O nascimento ali pode ser você na sua cápsula, né, enclausurado ali. Às vezes uma tomada de decisão, isso. sei lá, que não... Mas depois ali dos seus 10 dias, vai pro mundo, vai pro mundo. Não tenha vergonha. Vai bem sem vergonha mesmo, faz acontecer. Boa. E tem um plano, né? Sem plano não adianta nada, tem que ter um plano. Falando em plano, então, quem quiser achar tudo aí nas redes sociais, @Plano Feminino, certo? @Plano Feminino, isso mesmo. E aí tem o Plano de Menina Oficial. Tem o Plano de Menina, maravilhoso, Instituto do Meu Coração, @Plano de Menina Oficial. E tem um evento também, um festival, não tem? Um festival, a gente fez agora o festival no MASP, foi incrível, no dia 11 de outubro, que é o Dia Internacional da Menina. Acabou de ser. A gente lotou o MASP, o auditório principal. Puta, que legal, hein? Ficou feliz? Ai, fiquei muito feliz, Fê. Foi um momento, assim, épico pra gente. Meninas, assim, de várias periferias do Brasil inteiro ali. E a gente ali podendo... Acho que é bem uma ode à menina que eu fui ali da Quebrada, sabe? Essa menina que tinha um monte de planos e, assim, não tinha quem indicasse, não tinha uma rede de contato, mas conseguiu chegar. Só que é 1 em 1 milhão, né, que chega. Então, o Plano de Menina é essa minha ode às meninas que não chegaram, e eu vou lá e puxo todas. Eu e um monte de voluntárias. Né? Então, hoje em dia, as pessoas que estão nessa plateia foram você. É você. No passado, né? Foi você um dia, né? Hoje tem 300 voluntárias de várias áreas do conhecimento que ministram workshops para essas meninas da Quebrada. Demais. E elas estão voando. Então, vão lá no Plano de Menina Oficial também, quem quiser ser voluntária. Logo, a gente vai ter o Plano de Menina, eu quero te convidar para você ser nosso embaixador. Por favor, já vamos com muito prazer. Desenhar, articular e podcasts aí no meio disso tudo, porque os podcasts também são importantes, né, para essa mensagem. Quem sabe você não ajuda os meninos, as meninas. Isso, é isso aí. Arrasou. Hit. Obrigado a todos que ficaram aí até agora, e é nóis. Até uma próxima, um grande abraço. Tchau.